Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um Veda, porque aqui nesse canal no mês de agosto nós estamos tendo vídeo todo dia de agosto, olha que maravilha. E para me ajudar, né, a cooperar aí na produção de conteúdo, estamos aqui com Marcos Natti. Marcos, obrigado pela sua presença aqui. Vamos comentar aí um pouco sobre sua formação, você como produtor de conteúdo também, né? Para quem não sabe, o Marcos Natti, ele é também, o criador, né? É o cara aí por trás do Brother Bíblia Arte, né? O Brother Bíblia. O Brother Bíblia Arte, pronto. É o nome artístico, então. Eu sou o Brother. É o Brother, olha aí que bacana. E quanto tempo, Marcos, você tá com esse projeto? Desde 2015, no meio do ano 2015. O seu propósito sempre foi, digamos, ensinar a Bíblia através de desenhos ou começou mais com um aspecto de divulgação de arte? Como é que foi sua intenção? A página aconteceu por uma coisa inesperada. Eu tinha alguns desenhos no Facebook. Na verdade, a Brother Bíblia começa com o Facebook. Ok. Eu tinha uma resistência com o Instagram. É irônico porque o Instagram hoje é o que gera realmente um alcance maior. Exatamente, né? Um grande impulso é o Instagram. Então, eu tinha alguns desenhos numa pastinha do Facebook. E aí eu fiz um desenho de um teólogo, o Franklin Ferreira. Eu comecei a acompanhá-lo. Não existia a Brother Bíblia, apenas a minha página pessoal no Facebook. Então, fiz um desenho dele. E aí ele viu. Eu acho que eu marquei ele na ocasião. Ele viu e ele compartilhou esse desenho. E esse desenho gerou seguidores. Sim. No meu Facebook pessoal. E aí, em dado momento, eu trabalhava numa empresa e deixei meu telefone celular sobre a mesa e estava trabalhando. E aí, eu não sei se hoje ainda é assim, mas o Facebook vai gerando seguidores. E era um globinho. O íconezinho de um globinho. Sim. Tantas pessoas querendo... E os números, né? Das notificações. Assim. Notificação, isso aí. Tá trabalhando, eu tava assim, gente, mas eu desenhei esse teólogo porque eu não conhecia o Franklin, né? Muito bem, porque eu comprei o livro dele e gostei. Então eu fui, cara, gostei desse cara e fiz uma arte em homenagem a ele, um desenho dele. E aí um colega meu passou pela mesa e falou assim, cara, você viu isso aqui? Olha o tanto de gente seguindo, notificação em tempo real. Bombando. O que está acontecendo? Eu falei, olha, fiz um desenho de um teólogo. E esse meu colega de trabalho, ele é ateu. Ele é ateu ainda. Não é ateu Nutella, ele é ateu mesmo. Ele falou assim, olha, é a hora de você ter uma página com os seus desenhos. Dedicada a isso. Uma página dedicada aos seus desenhos. Por que você não faz isso? Eu falei, não, porque vai gerar muito, eu vou ter que gerar conteúdo, eu vou ter que me prender a isso. E eu não sou esse cara. Então começou assim, com uma dica de um colega de trabalho. Então teve ali uma divulgação de um teólogo, a dica de um ateu, Exato. Aí juntou isso e Exato. Nasceu o Brother Bíblia. E nasceu não o Brother Bíblia, nasceu o Natti Arte Bíblia. Okay. Porque eu tentei encontrar o nome, pessoal. Eu tentei encontrar o nome para a página, mas todos os nomes possíveis já estavam catalogados e patenteados e já selecionados. Então, tudo que você pensar como não sei o que puritano, não sei o que reformado, não sei o que calvinista, não sei o que, já existia. Então, um dia no trabalho, que eu trabalhava numa empresa, eu estava com isso na minha cabeça. Cara, o meu nome, Natti, é N-A-T-I, mas quando eu falo, pessoal, anota aí. O pessoal anotava com T mudo, com T-Y... Com aí 2 T's. Aí fica difícil dar referência, eu tô achando você, né? Aí eu, cara, tem que ter outro nome. Eu tô assim, pensando no trabalho, e aí eu olho pro lado, tem uma impressora da marca Brother. E eu falo, cara, Brother! E aí eu coloquei Brother. Ok, então tem mais um elemento nessa equação. O teólogo, Brother, é o ateu e a impressora. Propaganda de graça da Brother. Muito legal. Cara, eu não sabia disso, olha aí. Não, e o pessoal... Você tem que, mas por que Brother? Não tem que ser brasileiro? Eu falei, cara, a história é assim. Não, tem que valorizar a história, tem que valorizar. É assim. Olha aí, se você não sabia disso, tá sabendo disso agora, comenta aí nos comentários. E Brother. marca Brother para poder patrocinar. Patrocinar o Brother Bíblia. Legal, Marcos. Mas aí você começou a fazer desenhos, né, com
dicas de interpretação, né? Você faz ilustração com, às vezes, objetos bíblicos, né? A pessoa vê ali, o que que é uma dracma, o que que é um jugo, né? Cara, eu acho muito legal isso, esse referencial que você dá em termos ilustrativos para a interpretação, Isso. né? Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade por causa da distância do texto bíblico mesmo, cultural, né? E tudo mais. Isso foi acontecendo contigo, esse viés bem intencional mesmo do início, ou algo que foi mais espontâneo, era algo que você gostava de fazer pessoalmente, foi tentando divulgar? Foi quando eu comecei a lidar com o ensino infantil. Então, ensinar crianças veio antes da Brother Bíblia. Eu pregava na rua, eu pregava com cavalete, era uma vez por semana. Nós jovens, nós tínhamos... jovem naquela época, tá? Ok. Nós, não somos mais jovens, né? Não sou mais jovem. Aliás, eu tava de intrometido nos jovens, né? Tínhamos um programa de uma vez por semana de trabalhar na rua. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma série de parábolas na rua. E tinham que ser mensagens rápidas. Sim. Muita gente transitando. Então eu tive uma ideia. Cara, vou levar um cavalete e desenhar enquanto prego. Desenhar, cara... Mas é coisa rápida. Maravilhoso. Gente, aqui tá, olha só, essa parábola aqui conta isso e é coisa rápida. Não posso me atentar muito a detalhe. E a criança, não era para criança, era para... Mas chamava a atenção das crianças. Era para os pedestres. E tava transitando ali, né? Mas o que é criança? Eu falava assim, gente, mas não é para criança. Aí rolou a ideia, tipo assim, então eu fiquei assim, gente, as crianças estão aqui. E me incomoda saber que tem alguém me ouvindo e que tá mas a pessoa tá distraída. Sim. Fala, eu não posso ser esse orador que ignora a criança, que tá aqui. A criança está pelo desenho. Se ela tá ali, você quer comunicar com ela. Sim, eu ficava assim, então, crianças, isso. Então, foi uma coisa assim que não estava no script. Essa minha preocupação de ser didático com esse público infantil me trouxe também uma responsabilidade e preocupação em ser didático com os adultos. Então, por meio do desenho, eu experimentei que isso era possível e necessário. Falando, a minha preocupação. Sim. Foi assim que aconteceu. Então, assim, essa questão de você traduzir em imagem aquilo que as pessoas têm dificuldade de imaginar, como você bem falou, né? Uma dracma. Cara, quantas vezes eu me sentei no banco e ouvi o cara falar dracma, 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 e eu fingi que estava concordando e entendendo. O adulto, amém. A criança, tio, o que é isso? Criança não deixa. Então, não deixa eu passar, era né? obrigado a ter informação para explicar para essas crianças, o que me ajudou a formatar a página também. Cara, isso é muito legal. Eu acho que das artes que você faz, seja de teólogo, seja de alguma frase, eu acho que esses elementos, assim, que você pega um recorte, o que é essa palavra, o que é isso? Eu acho que é uma das coisas que eu mais me chama a atenção aí. Quantas vezes eu já encontrei gente velha, velha de igreja, né? Sim. Rapaz, a vida toda eu não sabia o que era isso. Não sabia o que era isso. Descobre Aí eu ali. falei, caraca, e você nunca perguntou pra ninguém? Tem Pois vergonha de perguntar? Ah, não tá errado. Não, porque falando com a criança, né, a dúvida da criança também é a dúvida do adulto. A diferença é que o adulto às vezes tem vergonha de perguntar. Exatamente. E a criança, como você falou, tio, o que é isso, né? Ela é espontânea. E isso é bom, né? Isso acaba abrindo espaço para falar um pouco mais, né? Mas, Marcos, uma coisa que eu não sabia, cara, é que você é presbítero, né? Então você é um oficial da igreja e está aí estudando teologia, né? Não está fazendo mestrado aqui, mas está fazendo outras especializações, já fez curso de teologia também. Mas assim, nunca te passou pela cabeça de ser pastor, né? Já. Ou alguém falando assim, por que você não é pastor estudando Já. teologia? Já. Várias coisas. Quis ser pastor? Quis. Para o bem da igreja? Sim. Mas vi o meu pastor sofrendo. Vi ele sofrendo e vi a família dele sofrendo por coisas aparentemente fúteis, mas não eram. E eu falei, caras, eu acho que não é o que eu quero passar, não. Ok. Eu acho que eu não tenho esse estômago, não.
Muito embora quando eu viajo ou quando eu vou para algum lugar, alguém conversa comigo sem me conhecer pessoalmente, as pessoas olham assim, ele é pastor. Ô, pastor! E Se você prega, geralmente, É. né, às vezes quem tá de fora é pastor Marcos. E aí por uma questão de ética, eu explico, olha, não, eu sou o presbítero. Ou então, quando alguém me convida para poder pregar e faz um cartaz de divulgação, bota Pastor Marcos Nati. Eu tenho esse cuidado, porque eu não me apresento assim. Ok. Me apresento apenas como, na época seminarista, né? O presbítero mesmo. Mas quis ser, não tenho pretensões. E olha, você que é pastor, eu te admiro. Você é pastor, eu te admiro. Sim. Obrigado pela admiração, mas eu acho que Deus da escolhe glória as ao pessoas Senhor, certas para colocar nos lugares que Ele quer. E hoje minha ficha caiu. É importante a gente pensar assim, só um pouco de eclesiologia, né? Porque tem um pessoal que nos acompanha e talvez não entenda, né? Para nós, a diferença no cotidiano, a gente usa essa classificação de pastor e presbítero, né? Mas, em termos dos princípios bíblicos, das ocupações de cada um, de maneira geral, a gente tem tanto o presbítero quanto o pastor ocupando com o cuidado da igreja. A diferença é que o pastor é um presbítero docente, né? Exato. Cuida especialmente do ensino, e na maioria dos casos, exclusivamente, né? E o presbítero, ele também cuida do ensino, mas ele é um presbítero regente, né? Cuida da parte administrativa, junto com o presbítero docente ou pastor, né? Então tem essa diferença. Então hoje, você como presbítero, né? Ou presbítero regente, para ser mais específico, você tem também um cuidado com a igreja, então você está atuando na área do ensino também. Sim. E você tem a sua ocupação como ilustrador, né? Como designer, né? Sim. Gente, é muito boa a sua colocação, porque quando eu falo assim, eu não quero ser um pastor ou um reverendo, como nós dizemos. Sim, sim. Porque você vive em função de uma responsabilidade da congregação. Eu pastoreio pessoas? Pastoreio. Sim. Eu me achego a pessoas para poder trabalhar com elas? Sim. Recebo minha casa? Recebo. Mas eu também tenho uma profissão. Então, eu tenho a profissão de freelancer, design gráfico e desenhista. Sofro? A gente sofre porque o amor não sofre. Então a gente sofre porque a gente lida com pessoas, lida com irmãos desinteressados, lida com irmãos teimosos, irmãos imaturos. De uma certa forma, mesmo um presbítero como eu, sofro, gente. Não está livre dessa dinâmica de igreja, né? Não está livre. E não tem como. Porque quem ama a igreja sofre. Sim, com Ponto. certeza. Mas assim, nitidamente, eu colaboro com a igreja no ensino, na pregação, mas também colaboro com as redes, né? O que também me prende, me gera tempo também para poder me prender a isso. Eu penso assim, Marcos, não quero entrar no mérito da questão do chamado, né? Eu acho que isso é uma questão mais íntima de quem está próximo de você e Deus. Mas uma coisa que, para mim, é muito importante, eu acho que a gente até conversou no nosso último encontro tomando café, né? Como muitas vezes falta um presbítero que se dedique ao estudo teológico propriamente, né? Porque muitas vezes no contexto de igreja, o que acontece? O cara começa a gostar um pouco mais de teologia, vai ser pastor. Exato. Né? Já leu uma teologia sistemática, opa, vamos ordenar esse homem, põe as mãos logo aí, porque quer fazer um pastor. E assim, corre o risco disso ser precipitado e, além de ter um pastor ordenado precipitadamente, ou seja, sem uma boa robustez, né, sem um bom preparo, ainda perde a possibilidade de ter um presbítero atuante, continuando servindo a sociedade ou servindo como no reino de Deus em outras áreas e também na igreja com um preparo teológico, né? Então eu fico muito feliz de saber do seu contexto, né? E acho que nós precisamos ter mais
presbíteros, né, estudando teologia, lendo, ensinando, né, e também, sim, atuando em suas áreas, seja como freelancer, seja como comerciante, empresário, vendedor, o que for, né? Eu acho que isso é muito valioso. A teologia não é só para o pastor, Sim, né? inclusive quando eu fiz o seminário, foi feito levanta a mão quem vai ser o pastor. Eu e mais um ou dois não ficamos com as mãos baixas numa classe inteira de seminaristas. Você fez o seminário Martin Bucer, Martin né? Bucer, em São José dos Campos, São Paulo. E hoje você está fazendo especialização também, Eu né? faço uma pós-graduação, EAD, pelo Andrew Jumper, em exposição bíblica. Olha aí. De 1 ano também, o que me ajudou e me ajuda muito. As minhas aulas de EBD, as minhas pregações, elas foram otimizadas. Eu falo isso com muita humildade, sim, porque essa visão macro dos livros da Bíblia, de como as coisas estão interligadas, foi muito bom para mim e para os meus ouvintes. É uma forma de servir a igreja. E é interessante, como você também tinha colocado, né? O cuidado, o se importar com a igreja, o serviço à igreja é de quem está na igreja, né? Não é somente do pastor, e até mesmo poderíamos dizer, né? Não somente da liderança do conselho da igreja, mas também poderíamos ter outras pessoas também que podem ser capacitadas, contribuindo em outras áreas, né? Seja como oficial, ou em alguns casos não também, né? Existe essas possibilidades também, sociedade interna, grupo de jovens, né? Escola dominical, né? Tem tantas atuações, né? Se você falar assim, porque você é o cara das crianças, eu vou falar assim, não. Eu trabalhei com crianças de acordo com uma necessidade da igreja, que não tinha gente para fazê-lo, e eu falei, vou colaborar com o desenho. E outra, não tinha homem para fazê-lo. E depois eu aprendi como é importante a figura masculina nesse meio infantil, para que eles possam entender que tem professor e tem professora. Então, trabalhar com o público infantil me moldou para trabalhar com adultos. Eu me esforcei para estar com as crianças. Eu brinco de falar sério, né? Se você quer ser um pregador mais eficiente, vai ensinar crianças para ter essa experiência com elas. Elas vão te forçar a ser didático. Tem que ser claro, né? Vão te forçar a ser didáticos. É uma experiência muito boa e desafiadora, né? Ensinar crianças. Mas é isso, Marcos. Eu acho que foi muito legal o nosso papo, conhecer um pouco da origem do nome, né? Brother Bíblia. Saber também da sua formação, da sua atuação na igreja. E só para a gente fechar mesmo, o que você diria para alguém que está aí nos acompanhando, que entende a importância de contribuir com a igreja, mas não se vê, por exemplo, estudando um curso formal de teologia, né? Ou entende que fazer um seminário é algo próprio para o pastor apenas, ou para oficiais, e se vê tão distante disso, mas que talvez poderia ter algum benefício? Sim. Em primeira instância, o amor deve vir em primeiro lugar, porque você não pode contribuir com a igreja sem amor. Você pode ser um cara muito bom na articulação com as palavras, mas você pode se tornar um profissional daquilo. E, no entanto, sem amor, essas coisas elas são percebidas. Essa deve ser a principal essência da sua motivação com relação à obra do Senhor. Há espaço para você. Tem como contribuir? Tem. A Bíblia fala que todos os crentes recebem dons espirituais. E a habilidade, por exemplo, de desenhar, por exemplo, é uma delas. Estou falando de habilidades. A sua habilidade em colaborar, por exemplo, com a limpeza de bancos do banheiro é também uma habilidade. A habilidade de receber pessoas, de dizer a elas, volte sempre, de sorrir para elas. Então, tudo isso é serviço e deve ser colocado diante de Deus. Eu sei que um curso de teologia é algo que tem um preço. Eu sei que, às vezes, na cidade que você mora, você não vai encontrar seminários ou institutos bíblicos ou escolas confessionais, por exemplo. Mas a igreja, num todo, precisa ter essa visão de investimento
e investir em pessoas interessadas. Então, eu, por exemplo, comecei natural numa página de internet, que hoje, somando Instagram e Facebook, dá mais de 500 mil seguidores, e que esse número só cresce. E essa é uma das minhas preocupações. Ser simples, gostar do que eu faço. Eu sinto muito prazer, gente, em desenhar para você. Eu acordo com ideias e falo, como é que eu posso traduzir isso com traço? Ou com pouco texto, né? Eu me importo com... Eu nem sei onde isso vai chegar. Então, pode ser que o seu trabalho, você possa pensar, pô, ninguém está vendo. O seu trabalho, ele pode estar chegando longe sem que você perceba. Mas por quê? Você só vai permanecer no trabalho se você tiver amor. É o que Paulo fala, né? O nosso trabalho... Maior dos dons. Não é em vão. Sim. O seu trabalho não é em vão, Senhor. Se cerque de pessoas interessadas, se cerque de pessoas que amam as Escrituras, que amam o Senhor de todo o coração. Cerque delas. Amém. Muito bom, acho que é uma boa palavra para a gente fechar. E agora, tem uma coisa estranha, Marcos, que tem acontecido aqui nesse canal, que uma galera acompanha aqui os vídeos e não se inscreve no canal. Eu fico assim, meio sem saber o que fazer com esse pessoal. Agora vai escrever. Vai se inscrever, né? Vai, exatamente. vai. Então, gente, se inscreva aí no canal, acompanha aqui os vídeos, né? Virão mais novidades por aí. Mais uma vez, Marcos, obrigado pelo seu tempo. Eu vou falar aqui como eu sempre... Eu não sou youtuber, não sou... influencer. Sou youtuber, não sou youtuber. Mas, gente, clica aí no sininho. É isso. Sim. Deixa o seu like. Compartilha. Isso. E segue. É isso aí. Muito bom. Valeu, Marcos. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Obrigadão, gente. Um abraço para vocês também. Valeu, pessoal. Até amanhã.